Então, gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida da nossa irmã Geisa Mota. Amém? Aleluia. Como o nosso pastor orou pela tia Adriana, então, por favor, pastor Wilson, ore aqui pela sua esposa, por favor. Estenda a sua mão para cá. Vamos receber a porção que Deus separou para nós essa manhã. Pai, nós te apresentamos a vida da tua filha e te pedimos que, assim como o Senhor já tem feito, use ela como um canal essa manhã. Que flua a tua revelação e a tua unção através dela, que cada célula do seu corpo agora se conecte e faça aquilo que o Senhor a designou para fazer. Que ela saia desse altar vazia, Senhor, da tua revelação, porque ela será espalhada sobre esse lugar. E que o Senhor a recompense segundo os frutos, Senhor, e a entrega que ela tem dado ao teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, querido. Vou pedir vocês ficarem em pé. Para mim é uma alegria estar aqui nesse dia. Confesso que eu sou bastante tímida, mas quando a gente fala do nosso Senhor, da obra dele, não tem como você ser tímido. O amor do Senhor nos preenche, o amor do Senhor, ele nos alcança, ele nos arrebata a fazer coisas maiores do que a gente acha que poderia fazer. Eu estou aqui nessa manhã grata, enviada pelo nosso pastor Bruno e pela nossa pastora Valéria. Deixo aqui o abraço e o beijo deles nessa manhã. E que a glória do Senhor venha descer sobre este lugar. Eu não consigo falar se eu não cantar. Eu sou da adoração. Eu acho que o louvor acalma a gente, o louvor traz a presença do Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. A gente vai cantar o mesmo louvor que a gente já cantou, porque há uma atmosfera de conhecimento do Senhor estabelecido neste lugar. Há uma atmosfera do Senhor estabelecida aqui. A presença dele é forte nesse ambiente. E ele vai falar aos nossos corações. Amém? Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som na tua igreja. Declare mais uma vez: toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, cobrem, enche a terra ao som da tua igreja. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar com a tua presença. Estamos juntando a terra. Diga isso. Nós estamos sendo Deus. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos sendo Deus. Estamos sendo Deus. Diga, estamos com os anjos, estamos entrando na aleluia.
Enche esse lugar. Vem sobre este ambiente, Deus. Vem sobre este lugar, Senhor. Nos rendemos em adoração, nos rendemos a Ti. Aleluia. Deixa a presença do Senhor fluir neste lugar. Deixa a presença do Senhor fluir neste lugar. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos a Ti. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos ao Teu fluir. Aleluia. Aleluia. Vocês podem ficar por aí. Amém. Vamos lá. A palavra simples que eu quero trazer nesse dia, né, com o tema que foi me dado, lavando os pés um dos outros. O chamado para servir. Quando a gente fala de lavar pés, eu entendo como chamado para servir. E eu quero ler um texto com vocês, eu quero que coloque aqui no telão, por favor. O texto base é João 13, do 4 ao 15. Se vocês conseguirem colocar aí. Vamos lá. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então, chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés? Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Oh, Jesus. Simão Pedro respondeu: Então o Senhor não apenas lava os meus pés, mas também as minhas mãos, a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Aleluia! Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, façam também. Aleluia! Podem sentar, querido. Assim como a pastora acabou de falar, Adriana, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus, mesmo sendo mestre, como servo, lavou os pés. E lavar os pés era tarefa de servos. Ele se rebaixou para demonstrar que a verdadeira aliança começa com humildade. O próprio Jesus fez isso para nos deixar como exemplo. E eu quero compartilhar com você 6 princípios sobre lavar os pés. Servir ao próximo é refletir Cristo em ações concretas, que não existe discipulado verdadeiro sem serviço. Não há discipulado, não há como caminhar junto, não há como fazer a pessoa crescer se você não servir. E quando a gente traz a questão do serviço, né, para dentro do evangelho, às vezes se torna algo tão difícil, né? Servir é seguir o exemplo de Cristo. Quando a gente olha o contexto do lava-pés, né, em si, por que se lavava os pés naquela época, né? Quando a gente traz para o contexto histórico, não haviam ruas pavimentadas como há hoje, né? As casas eram distantes uma da outra, a gente tinha muito tempo para andar, para chegar na casa de alguém. E quando a gente fala de lavar pés, quando a pessoa chegava, né, na sua casa, não era só por deixar a casa limpa, como a gente fala hoje. Não, tira o sapato, porque minha casa está limpa. Até porque dentro da casa também é de chão batido.
Mas o lava-pés simbolizava naquela hora o conforto que você dava ao visitante que chegava na sua casa. Ao chegar, havia uma comissão de servos que ia lavar os pés do visitante que chegava. E dentro daquela comissão de servo, o que lavava era o menor daqueles servos. Então, já nos traz à mente o quê? Jesus trouxe o lava-pé. Porque no momento em que ele estava ali na ceia, no momento em que ele tirou a sua capa, no momento em que ele falou que ia lavar os pés, e os seus discípulos já sabiam o que ia acontecer, né? Todo o trajeto da sua morte de cruz, em vez de dar consolo, ele deu serviço. Ele deu serviço. Ele tirou a sua capa, ele se tornou o menor dos servos e ele lavou os pés dos seus discípulos. Às vezes a gente tem uma mente que quem serve é menor e quem está sendo servido é maior. Mas o reino, ele veio para contradizer isso. No reino de Deus, eu me fiz como servo e lavei os pés. O próprio Deus, ele se destituiu da grandeza de Deus, se tornou homem para lavar os pés dos discípulos, para mostrar que no reino é o contrário. O maior, ele serve. O segundo princípio é servir é um ato de humildade. Lá no texto de Filipenses 2 diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não se considerou a sua igualdade com Deus, que era algo que deveria ter sido usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou da sua glória e tornou-se servo. Querido, que nesse dia você se submeta à direção do Senhor. Se submeta àquilo que o Senhor tem para você. Se desfaz de todo o seu eu, de toda a sua vontade, daquilo que você pensa, e se direciona naquilo que o Senhor está dizendo para você. Sirva em tudo e a todos. Ele, sendo se encontrado na figura humana, ele se humilhou para servir a mim e a você. Ele se submeteu como servo. Às vezes a gente quer ter autoridade, mas a gente não quer se submeter como servo. Ele foi colocado, ele se colocou como servo, e aos olhos de Deus, ele foi levado como Senhor. Ele ganhou o senhorio. Quando você serve, você ganha autoridade e senhorio na vida daqueles que você está servindo. Se submeta. Existem 5 graus de liderança, e o primeiro grau é onde você está. É só apenas o seu título de líder. Mas você começa a crescer e subir no degrau quando você começa a servir e a produzir na vida das pessoas. O Senhor te chama nesse dia. Sirva. Sirva com o seu coração, sirva com quem você é, sirva onde você estiver. Não viva isso só no espiritual, só no servir quando você estiver dentro da igreja. Não, isso tem que andar como natural. O seu serviço é aqui, é na sua casa, é na sua faculdade, é no seu trabalho. Sirva com excelência ao Senhor. Palavra lavar os pés de alguém, é preciso se despir do orgulho. A humildade é a base do serviço cristão. Precisamos nos humilhar para que o próprio Deus nos exalte. Que nessa manhã o seu coração esteja rendido a Ele, dizendo: Senhor, se em alguma área da minha vida eu tenho me colocado acima do meu irmão, que eu comece a me submeter à Tua vontade, ao Teu querer, que eu comece a me colocar no lugar de servo, para alcançar em Ti, Senhor, o lugar de Senhor. Que nessa manhã o espírito de humildade da parte do próprio Deus venha sobre você. Que nessa manhã um espírito de humildade que se rende a todos, que serve a todos, venha sobre essa igreja, venha sobre nós. Senhor, queremos o Teu querer e a Tua vontade. Que Ele cresça e o dime, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos, que
infinita humildade, servos de todos os irmãos. É necessário que desçamos para que o Espírito de Deus possa fluir através de nós. Sabe, quando a gente começa a pregar e a falar sobre humildade, a falar sobre se render, o Senhor vai te testar naquilo que você está falando. É sempre assim. E eu lembro que eu estava discipulando umas meninas lá na igreja e o pastor me deu essa célula como se fosse um desafio. Era um discipulado de desafio. Por quê? Eu peguei 5 meninas que não se falavam, porque tinha uma história. A gente começou a evangelizar jovens e a gente ganhou uma rua inteira. Uma rua que tinha um prostíbulo que se chamava Rua da Lama, se tornou Rua da Luz, porque a gente começou a evangelizar todos esses jovens. E eles começaram a evangelizar as suas famílias. E dentro dessa veio a filha de uma menina que fazia parte do louvor, a Lohane. E a gente ajudou a Lohane, a gente fez a Lohane crescer, a gente orou com a Lohane. E eu sempre falava sobre você ser humilde, sobre você dar a outra face. E a gente é testado naquilo que a gente fala. E aí teve uma vez que o coração da Lohane foi visitado. E a Lohane, no grupo das meninas, começou a falar assim: nossa, os nossos líderes são tão bons, são tão simpáticos, são tão amáveis, estão sempre disponíveis. Mas estão sempre disponíveis para a gente. Isso não pode ser verdade. Tem que ter alguma coisa errada. E ela começou a contaminar o coração de todas as outras meninas. E as meninas mostravam a mensagem, né? Eles chamavam a gente de pai, mãe, falavam assim: mãe, ela está falando todas essas coisas. E eu fui testada na minha humildade, em saber que quem tinha que crescer era a minha vontade, era o meu desejo, era o meu orgulho, ou era a vontade do Senhor, era o desejo do Senhor, porque nós somos carnes. E aí eu, conversando com meu esposo, eu falei assim: vamos fazer o seguinte, a cada dia uma de vocês vai mandar uma mensagem para a Lohane, uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, uma mensagem de paz, e quando terminar cada uma mandando, eu vou mandar uma mensagem também. E eu mandei a mensagem para a Lohane. E ela falava assim: não, vocês não são esse casais perfeitos. Eu falava: nós não somos perfeitos. Pelo contrário, mas a gente cumpre aquilo que o Senhor nos manda. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ame, ame, ame como você ama o seu próprio Deus. E aí, chegou, a Lohane não quis ir mais para a igreja. Chegamos aí na casa dela, pedi perdão. Pelo quê? Não sei o que a gente semeia no coração do outro. Mas eu fui pedir perdão. E pedimos perdão a Lohane. Ela, ficou ali apática e passou. E aí eu fui não questionar a Deus. Eu falei: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, estou fazendo o teu querer, estou servindo com alegria. Perdendo tudo por amor e com alegria. Eu estou fazendo tudo isso com alegria. Mas mesmo assim, a gente recebe pedrada. Mesmo assim, lavar os pés do outro é estar disponível a isso. E passou um tempo. Teve uma conferência na igreja. E confesso que o nosso coração ainda estava triste pela Lohane, porque a gente vestiu, a gente fez o casamento dela, a gente fez tudo. E eu estava lá. E o Senhor falou assim: você tem valor. Reconheça o seu valor em mim. E no meio do culto, quando a gente estava cantando, a Lohane entra pela porta dentro. Era uma conferência de jovens, ela senta do lado e ela levanta a mão e pede ao palestrante para falar. Todo mundo ficou meio assustada. E em meio àquela palestra, ela levantou e falou assim: eu vim aqui pedir perdão aos meus pais. Eu os amo. Eu me submeto àquilo que tem sobre a vida de vocês. Eu reconheço a humildade, eu reconheço o trabalho, eu reconheço a Cristo na vida de vocês. E eu me submeto à vontade do Senhor, para que vocês cuidem da minha vida, para que eu cresça, para que eu frutifique. E ali eu entendi o valor de reconhecer aquilo que você faz no Senhor. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Fazendo o quê? Servo de todos os irmãos.
Servir é reconhecer o valor que há no outro. Quando Jesus lava os pés, mesmo daquele que ele sabia que ia traí-lo, ele está reconhecendo o valor. Ele está reconhecendo o valor e a dignidade de cada um. Em Filipenses 2, 3, 4, quiser colocar, pode colocar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui está dizendo, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. O Senhor não está dizendo se considere, sabe, menor do que o outro, mas considere o outro maior do que você. A mentalidade do mundo é, o maior é servido. A mentalidade do reino é, o maior serve. A mentalidade é, o maior serve. Coloque os outros à mesa e você tome a posição de servir. A quem você tem servido nessa igreja? A quem você tem colocado na mesa e servido com alegria, com amor, ouvindo o que Cristo quer? Lavar os pés é se render à vontade do outro. Parece estranho, né? Mas servir é sim olhar a vontade do outro como prioridade acima da sua. Servimos porque enxergamos no outro alguém digno de amor, não porque ele merece, mas porque Deus assim o vê. A gente não serve ao outro porque a gente acha que ele é necessitado. A gente serve ao outro porque nós somos os necessitados. Nós é que temos necessidade de servir para exercer o amor, a compaixão, a resiliência no serviço ao outro. Quarto princípio, servir é purificar relacionamentos. Jesus respondeu lá em João 13, 10, 11. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem ia traí-lo. A gente leu esse texto ali. Mas mesmo assim, ele tirou a sua capa, ele pegou a toalha, ele pegou a bacia e ele lavou os pés. O lavar os pés tem um valor simbólico de limpeza, conforto, reconciliação e restauração. O lavar os pés não é algo que a gente busca para nossa realização. Não, na verdade é para a realização do outro. Na verdade é para fazer o outro crescer. Essa é a verdade. É para fazer o outro crescer. E parece meio injusto, né? Parece assim, Senhor, eu estou deixando a minha vontade, o meu eu, quem eu sou, para fazer o outro crescer. Mas a palavra de Deus diz que há recompensa. Há recompensa no Senhor. Quando você serve o outro, mesmo sabendo que ele pode te trair, mesmo sabendo que ele pode te atacar, mesmo sabendo que ele pode não reconhecer, há uma recompensa no Senhor. Se a gente olhar lá em Samuel, na história de Davi, diz que Davi, fugindo de Saul, ele foi para a caverna de Adulão, não é isso? E o Senhor mandou um monte de gente que não prestava. Mas aí foi constituída a equipe de Davi. E ele lá na caverna de Adulão ouviu dizer que os filisteus atacariam a cidade de Keila. E ele foi consultar ao Senhor. A guerra era dele? Não. A guerra não era dele, ele não precisava nem se meter. Mas ele estava a serviço. Ele sabia quem o tinha mandado servir. E ele foi consultar ao Senhor. E o Senhor falou, desce e peleja em favor da cidade de Keila. E ele foi falar com todos aqueles homens que estavam lá na caverna de Adulão. E eles falaram assim, olha Davi, a gente já está aqui, desesperado, com medo, amedrontado. A gente vai sair para guerrear uma guerra que não é nossa. E Davi voltou para consultar ao Senhor. É claro, gente, que ele não voltou para falar assim, Senhor, tu tem certeza? Tem certeza que é para mim? Não, mas eu acho que ele foi consultar pensando assim, gente, será que eu ouvi realmente a voz do Senhor? Que é para mim descer? E novamente o Senhor fala para ele, vai, porque eu darei os filisteus nas suas mãos. Ele estava guerreando uma guerra que não era dele. Mas mesmo assim ele foi e o Senhor entregou. Mais à frente, o próprio Saul se levanta e vai perseguir a Davi. E vai atacar a cidade de Keila. E ele vai consultar ao Senhor. E o Senhor, e ele pergunta assim, Senhor, e aí, Davi está vindo mesmo? E o Senhor fala, certo que está, né?
E, Senhor, ele vai me alcançar e a Keila vai me proteger, eles vão lutar comigo, Senhor. É certo que não. Davi já tinha ido à frente, já tinha lutado uma causa que não era dele, ou seja, já tinha servido. E agora ele estava no meio daquele povo e o povo não iria protegê-lo. A gente sabe que lavar os pés do outro, às vezes você está cuidando de alguém, às vezes você está servindo alguém. E no momento em que você mais precisa, aquela pessoa não vai te cobrir. Ela não vai te guardar, ela vai te entregar. Mas sabe por que Davi fez isso? Porque ele sabia quem o tinha enviado. Querido, cuide de alguém, discipule alguém, sabendo quem te enviou para fazer essa obra. Sabendo que Ele é galardoador, é Ele que vai te recompensar. Não espere recompensa nos outros, espere recompensa no Senhor. Ele é galardoador. E quando tudo estiver pesado, quando tudo estiver, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, eu quero desistir, Senhor, Ele tem uma fala para você nessa manhã. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ei, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O seu trabalho é descansar naquele que te levantou para fazer a obra. Ele é fiel para cumprir. Se Ele te levantou, Ele te comissionou, Ele te capacitou. E não é a respeito do outro, é a respeito sobre você. É a respeito de quem você é. Muitas das vezes, como eu falei com a Lohane, é necessário a gente baixar, pedir perdão, perdoar, restaurar vínculos quebrados. Isso também é lavar os pés. O quinto princípio, servir é um exercício diário. Em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo propício colheremos se não desistimos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, o que você quer dizer com isso? Fazer o bem cansa? Fazer o bem cansa, gente? Podem responder. O que você acha? Fazer o bem cansa? Não cansa fazer o bem? Se não cansasse, ele não estava dizendo. Não nos cansemos de fazer o bem. Para a gente que é dona de casa, levanta de manhã, cuida de marido, leva filho para a escola, volta, arruma a casa. Você não fica cansada? E você está fazendo bem. Fazer o bem cansa. Por isso é que ele diz para a gente não se cansar. Lá em Coríntios ele diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firme e inabalável. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele diz, sejam firmes e inabaláveis. Firmeza quer dizer constância. Seja constante. Inabalável, abundante, quer dizer intensidade. Seja constante e intenso na obra do Senhor. Fazer o bem cansa. Quando você está fazendo bem e às vezes você não está recebendo bem de volta, aí que cansa mais ainda. Mas o Senhor diz para a gente, mantenha-se firme e inabalável. Na batalha permaneceremos de pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Ele fala para a gente ser firme, porque a gente vai ser atacado nos nossos sentimentos. A gente vai ser atacado no dia difícil, no dia mau. Quando a pessoa que te dá um retorno não te dá, você se sente cansado. Poxa, mas eu estava fazendo bem. E eu não fui recompensado. Jó também. Perdeu tudo. No cativeiro, orou pelos seus amigos. E foi no momento em que orou pelos seus amigos que a sua sorte foi mudada. Não esmoreçam de fazer o bem, porque no tempo propício o Senhor te dará a recompensa. Eis que venho em breve e a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ele te ajuda, Ele te socorre, Ele te dá a recompensa vem dEle. É dEle, é por Ele e para Ele que fazemos.
O sexto princípio é servir e plantar a eternidade. Lá em Mateus, Jesus falando lá, né, as ovelhas e os bodes, e ele fala, quando você deu de comer a quem tinha necessidade, quando você deu de beber, quando você vestiu, você estava fazendo isso para mim. E eles perguntam, Senhor, mas quando? Quando que eu fiz isso? Sempre que fizerdes a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Cada vez que servimos alguém, tocamos o coração do Senhor. Cada vez que servimos alguém, servimos ao próprio Deus. Não esmoreça o teu serviço. Não esmoreça o seu lavar os pés do Senhor. Não esmoreça. Porque como aqueles que esperam no Senhor, Ele vai voltar. Em Apocalipse diz que o Senhor vai voltar. E Ele tem um banquete reservado para cada um de nós. E no banquete é o próprio Senhor que nos serve. Ou seja, Ele veio, deu como exemplo o serviço e Ele mesmo nos servirá. O seu serviço continua. O servir é um estilo de vida de todo cristão. O Senhor veio, nos serviu e na glória, quando Ele montar um banquete, você será servido por Ele. Ah, querido, você já imagina você lá na glória, sentado à mesa, sendo servido pelo próprio Senhor? Ah, eu fico imaginando o serviço do Senhor. Ele vai me servir. Eu não sou digna. Eu não sou digna nem de desatar a sandália, as tiras dos seus pés. E eu sou digna de ser servido pelo Senhor. A sua recompensa não é aqui. Que estejamos vigilantes quanto ao servir e atento à volta do Senhor. Em Lucas 12, 36, 37 diz: como aqueles que esperam o Senhor voltar de um banquete no casamento, a fim de que possa abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar. Bem-aventurado é você, cujo Senhor, na volta, te encontrará vigilante. E ao servir a mesa, Ele te servirá. Lavar os pés um do outro não é apenas uma prática simbólica. É uma forma de viver um estilo de vida, de humildade e amor, reconciliação, dedicação diária. Que sejamos encontrados, querido, que nessa manhã você seja encontrado com a toalha de um lado e com a bacia do outro, disponível a lavar os pés daquele que o Senhor te direcionar. Que nessa manhã a sua concepção de serviço possa mudar. Eu amo o Senhor porque Ele me amou. Eu sirvo o Senhor porque Ele me serviu com a sua própria vida. Ele me serviu com a sua própria vida. É por isso que eu o sirvo, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E não há nada que ninguém faça ou fale que vai me tirar desse amor, que vai me tirar da presença dEle, que vai me tirar do pensamento de que eu sirvo a um Deus vivo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Que o amor do Senhor, Ele venha arder em nossos corações nessa manhã. Você só consegue servir a outra pessoa quando o amor do Senhor invade a tua vida. É só por esse amor. É o amor do Senhor que nos constrange, é o amor do Senhor que nos atrai. E é por esse amor que você consegue servir a outra pessoa. Sem o amor do Senhor a gente não consegue. Nós temos a justiça própria. A gente quer pensar no nosso benefício, na nossa vontade, no nosso querer. E o Evangelho é a vontade do outro, o querer do outro acima da nossa. E quando o amor do Senhor, Ele arde em nós, aí sim, a gente consegue. A gente consegue vencer as nossas limitações. A gente consegue olhar para o outro com o olhar de Cristo. Não porque Ele precisa do nosso olhar que seja superior a Ele, mas porque nós precisamos de Cristo. E servir a vida do outro é servir o próprio Deus. Eu não sei quantos minutos eu tenho aí. Fala comigo. A minha oração é que sejamos mais servos. E para isso precisamos estar apaixonados por Jesus. Se coloque de pé, querido. Que neste dia você seja arrebatado por um intenso amor ao Senhor. Que esse amor queime e que seja maior do que qualquer outro amor
Que o amor do Senhor nessa manhã arda sobre o teu coração. Vocês querem subir para me ajudar? Queremos que o teu fogo arda, Senhor, nessa manhã. Queremos que o teu fogo continue permanente, porque só através do fogo do teu amor nós conseguimos ir além. Nós conseguimos, Senhor, avançar em lavar os pés, em discipular, em nos render a Ti nessa manhã. Espírito Santo, que o teu amor invada este lugar, que o teu amor queime e arda, porque senão não há sentido de estarmos aqui, se não manifestarmos o teu amor e a tua vontade. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Diga isso. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Jesus, sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja honrado com os lábios dos corações. Senhor, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me neste dia, que Ele faça a tua vontade, que o nosso louvor não seja momento, não, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado, que possamos amar, Senhor, que possamos servir. Corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há o quê? verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, Entregar minha vida com adoração.
Vamos lá! Levanta essa geração, desperta, vai, reacende, levanta essa, traz de volta a visão, onde tudo começou. de volta ao primeiro amor, reacende a Chama, vem nos restaurar. homem a todos, desce aqui, Nesse reacende a chama, vem nos restaurar. ao ver, Comem a dos dois. desce, reacende, vamos lá, reacende a chama, E vem nos restaurar. E comem a dos dois. Desce aqui nesse lugar. reacende a chama, Vem nos restaurar. Comem a dos dois. desce aqui nesse lugar. Oh Senhor, acende outra vez, acende outra vez tua chama em nós, Aviva outra vez. aviva outra vez. Acende, Senhor, Acende outra vez a chama em nós. vem sobre nós, aviva o nosso coração. Aviva Vamos outra lá! vez. A nossa geração Tem lenha pra queimar. pode ser e vem. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, Reacende a chama em me mim. batiza, Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. oh Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos e bendizemos o teu nome, nos rendemos, Senhor, a tua palavra neste lugar. O fogo arderá sobre o altar continuamente, diga isso, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. Diga isso, o fogo do Senhor precisa queimar em nós. Ah, o fogo do Senhor precisa queimar em nós. Oh, não, não. O fogo arderá sobre o altar Continuamente sobre o altar. e não se apagará. Não, não, não. Não se apagará. O fogo arderá. O Fogo arderá sobre o altar. Continuamente queremos sobre o queimar altar. por ti. Não É se só queimando por ti. Não se apagará. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Eu quero me entregar, Senhor.
queremos entregar, Senhor. Queremos render a Ti a nossa devoção, o nosso amor e ser apaixonados para cuidar de vida, para lavar os pés um do outro, sem julgamento. Com um olhar que vem do alto, com um olhar que vem do alto, com um olhar que vem da cruz. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? Nossa verdade está em Ti. Pois de que vale ter tudo, tudo? Te dá meus lábios, não. Queremos entregar a Ti, entregar como adoração. Te entregamos tudo.